Boa noite, pessoal. Tá mudo só para mim ou eu que entrei agora eu tô meio perdido? Boa noite, meu querido. Estamos esperando ver se entra mais algumas pessoas aí para a gente dar o pontapé inicial. Beleza, Júnior. Tô no aguardo também. Beleza, mano. Luciano, botei aqui para Luciano. Aí, Luciano também já vai entrar. Boa noite, Luciano. Que bom que você entrou, meu querido. Boa noite, Júnior. Boa noite, galera. Boa noite, Coroa. Olha quem tá aí, rapaz. Josival, ó. Apareceu. Boa noite. Ô, Luciano, eu conversei noite, com o Nanda. Clodoaldo. Conversei com o Clodoaldo essa semana e eu achei o papo dele meio estranho. Você sabe se ele desistiu ou não? Não sei não. Não tive mais notícia de não. Eu sei que acho que ele levou a família para morar em Salvador. Um negócio desse aí. Foi, ele me falou que tá todo mundo lá. Mas eu achei assim meio estranho ele me fazendo as perguntas se eu já tinha feito o TCC, que ele não tinha conseguido fazer a rematrícula, umas conversas assim que, para nós que estamos no mesmo barco dele, né, sabemos que é impossível você não fazer a rematrícula, estudar, não fazer o TCC, né? Certo que pode fazer os dois agora, né? Mas é meio complicado. Eu fiquei meio em dúvida. Eu perguntei ele se ele tinha desistido, ele disse que não. Acho que ele desistiu, não desistiu não, mas isso aí, né? Tô fora geral aí. O que aconteceu com ele aí? Eu perdi no TCC, Josival. É brincadeira isso.
Tu Foi deve não a ter segunda feito. atividade. Tu deve não ter feito, né? Tu deve não ter feito. Não, a segunda atividade eu não consegui enviar, não. Eu achei que tinha enviado, mas não foi, não. Eu vou fazer agora de novo. Pessoal, vamos esperar aí mais uns minutinhos e eu acharia ideal começar, porque as pessoas têm compromisso, o Nildo aí pode ter compromisso também, né? Pra gente não estar aí ocupando o tempo do rapaz às vezes, né? Verdade, acho que já dá pra começar. Se alguém chegar É, depois, a gente vai explicando. o que eu comentei mais cedo aqui comecei com o Julival, é que nós precisamos tomar uma decisão, porque infelizmente tem alguns colegas que estão se importando muito. Eles querem encontrar a coisa pronta, o prato pronto, e estando pronto eles vão topar e fazer, mas infelizmente eles não estão muito afim de abraçar, de estar à frente, de decidir nada. Então, o que a maioria que decidir, os outros, eu já vi aqui que no mínimo, se eu não estou enganado, só acho que no mínimo 12 formandos nesse valor aí de Nildo, ele já fecha a formatura. Então, nós teremos muito mais do que isso aí. Então, se a gente fecha uma quantidade, aí, meu irmão, os outros vão abraçar a causa e estar junto conosco. Mas se a gente ficar esperando, vai chegar a hora da formatura e nada vai estar decidido. Então, acho que está na hora de decidir, é logo. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que fazer logo nossas reuniões, fazer uma reunião também só com os formandos, pra gente tentar bater o martelo. Ver se a gente conseguir formar uma comissãozinha organizadora, né? As pessoas para ficar à frente, para juntar as informações de todo mundo, que sempre tem, e a gente toca pra frente, que já tá Não bem tô em cima ouvindo. já. Nanda, tu falou muito baixinho, não tô ouvindo você falar, não. Não sei se é porque o meu falante aqui que tá ruim. Tá me ouvindo agora? Tá Repete, ouvindo por favor, agora? não consegui. Repete, por favor, por gentileza. Você tá me ouvindo agora? Sim, Pronto. Eu tinha falado o seguinte, que essa questão de formatura a gente já deixou para ver bastante em cima. Então a gente tem que tentar agilizar, fazer as reuniões que precisa, né? Tentar fazer uma reunião já com os formandos, para a gente tentar bater o martelo. Se for preciso, a gente faz uma comissão organizadora. Assim, pessoas que tiver tempo, tiver disposição, para poder ir à frente, né? Procurar, fazer os orçamentos, fazer assim, decidir certas coisas, para a gente já agilizar isso. Então, acho que a gente pode começar, né, pessoal? Aí que for depois precisar, quando o pessoal chegar e a gente precisar repetir, eu repito tranquilamente. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Nildo Júnior, né? Represento a empresa King Formatura Eventos, do grupo Nico Cinefoto, que vocês devem conhecer mais por esse nome, do que da própria King, que está... o nome está saindo agora, né? Mas a gente tem 20 anos de mercado na questão de formaturas e 40 no ramo de fotografia. Eu conversando com o Kelly pegou algumas matérias comigo lá na FTC, um tempo atrás. Vocês vão ser até meus colegas de profissão, que eu acabei de formar agora também, pela FTC.
Engenharia Civil. E ela comentou comigo que você está com vontade de fazer um orçamento, né, ver sobre a questão da colação de grau, que eu acho que é um momento muito importante, não só para a gente, como para a família da gente, né, porque é um fechamento de ciclo e é um momento que a gente precisa comemorar e aproveitar, porque só a gente sabe o que é passar esse tempo na faculdade, né, prova, TCC e várias renúncias se faz para concluir um curso. Não é uma coisa simples, né, de se fazer, ainda mais com essa pandemia que veio atrapalhar mais ainda a vida de todo mundo, né? A vida de ninguém ficou mais fácil, acho que depois da pandemia. Então, eu montei aquele orçamento, né, com base que eu já conheço a Pitágoras, eles fazem, né, oferecem para os formandos um cerimonial. Não vou falar que é básico, porque é o padrão deles, então, né, é daquela forma que eles executam. E a gente veio com essa proposta, que eu acredito que seja mais completa do que a deles, onde vocês possam comemorar de uma forma melhor essa conquista de vocês, né? Então, não sei se todo mundo teve acesso ao orçamento, eu vou compartilhar aqui, para a gente conversar, né, poder dar uma olhada nele, eu vou falando, e aí, de acordo, vai surgindo algumas dúvidas, a gente pode ir tirando através dele. Acho que chegou aí para vocês estão vendo? Sim. Aqui apareceu. Vou ver aqui se eu não vou mais, né, para ficar mais nítido para todo mundo. Então, a oferta que a gente fez em relação a vocês é que Kelly falou que vocês tinham 23 formandos, vão concluir em 2022.2, que a gente subentende que a colação de grau de vocês só vai ser em fevereiro ou março, né? Janeiro, fevereiro, março, que são esse tempo que tem de verificar o TCC, a documentação que vocês têm que mandar, então tem esse período. Então, a gente deve ter aproximadamente em torno de, ainda, né, que tem em fevereiro, vou botar 11 meses, né, de trabalho aí, que a gente consegue trabalhar em cima dessa colação de grau de vocês, né? Aqui está algumas coisas da colação que a gente disponibiliza, né? São a beca, a gente tem 2 modelos de beca, a decoração temática e alusiva ao curso, decoração da bola do palco, isso é mais para de cultura, como lá onde vocês no Gran Terrário, né? Não tem mais essa parte. Iluminação cênica, né? Que a gente coloca, sonorização, símbolo, mesa, cadeira, púlpito, tapete vermelho, arranjos em flores naturais, coordenador do evento, que a gente vai estar lá auxiliando vocês durante e toda essa trajetória, né, que vocês vão passar. Tem a tela da apresentação do clipe, que é aquele clipe que, quando vocês vão colar grau, tem a música, né? Então, aquele momento que vocês vão escolher a música, a gente faz a confecção desse clipe para passar na hora. TV de retorno, garçom, mestre de cerimônia, chuva de prata, operador de áudio, trilha sonora, colação de grau. Então, aqui a gente mostra para vocês que vocês não se preocupam realmente com nada durante toda essa trajetória, porque a empresa vai estar assessoriando vocês. E no dia, ainda mais. Além de a gente fazer a decoração, a gente vai estar lá ajustando tudo. Questão de roteiro, né, que vai entrar a faculdade aí. A gente também já tem um modelo e a gente envia para vocês, a faculdade aprova e aí a gente segue. A aula da saudade, o transporte, a gente sempre faz no Balneário Provisão, que é um lugar que a gente acha muito bonito, muito completo, não sei se vocês conhecem, mas é uma fazenda e um local muito, muito bom, né? Então, a gente começa a dar a sua saudade do café da manhã, depois a gente parte para algumas dinâmicas, depois tem um almoço com carne selecionada, né, frango, calabresa, todo o acompanhamento do churrasco, feijão tropeiro, arroz, vários tipos de salada, né, bebidas refrigerantes, que a gente suco, água mineral, vocês têm livre. Da hora que você chega, que geralmente a gente marca às 8 horas para acabar às 5h30 da tarde, vocês têm todo esse serviço limitado, não falta nada para vocês, né? Nem refrigerante, nem suco, cerveja, água mineral. A gente tem um balcão de drinks, né?
e serviço churrasqueiro, garçom, cobertura fotográfica, produção do vídeo, né, que a gente faz, DJ, caneca, coordenador, o background, que é aquele local que vocês tiram a foto. Então, isso tudo está nesse pacote que a gente ofereceu para vocês, certo? E aqui eu falo que chega a parte melhor, que é uma motivação que a empresa oferece para os formandos. A gente sabe que hoje, né, tudo se torna difícil levantar um valor em prol de alguma coisa. Então, essa rifa é exclusivamente da turma, né? Vocês têm direito a uma televisão de 2 polegadas. E se vocês não quiserem a rifa, vocês podem sortear entre vocês, fazer um bingo. O certo é que o prêmio sempre vai sair, certo? Não é uma rifa séria. Então, se vocês fizerem a rifa, a gente confecciona os bilhetes de acordo com o valor do pacote. Então, nosso pacote foi R$ 1.500. Então, cada um formando teria 150 bilhetes a R$ 10. Se a pessoa, no caso, conseguir vender, ela cobre toda a colação de grau dela, sem ter um custo adicional, né? Ah, mas se eu não conseguir vender, só vender a metade. Essa metade você vai pagar a sua colação de grau e a outra metade você consegue concorrer, né, a esse prêmio, que você pode dar sorte e essa televisão sair para você. E aí, se você quiser abater o valor da televisão, também na formatura, também pode ser feito, caso saia para você. Né, a gente colocou algumas coisas de cortesia, que é o canudo personalizado, que vai estar com a foto de vocês no dia. A assessoria pós-ensaio, a gente faz o ensaio antes. Né, a ambientação do FOEM, que seria aquela entrada ali do Grande Terrara, onde a gente vai entrar para o auditório, né? Toda a decoração ali também tem, né? Um outdoor, né, para turno, 5 pratos de homenagem, identificação para o culto, no caso vocês não tem culto, mas para a colação de grau, e elaboração do layout prévio da colação de grau, né? A gente faz, né, em simulação virtual, como seria a colação de grau de vocês, né? Essa sessão convite é caso vocês queiram fazer o convite, ou se você não fizer o convite daqueles mais trabalhados, a empresa também oferece tirar essas fotos para que vocês possam fazer o santinho, né, e a gente conseguir trabalhar também com as fotos de vocês na própria colação de grau. Essa sacola personalizada que vai com alguns brindes no dia da colação de grau, certo? Então, mais ou menos, esse é o nosso orçamento, né? Eu coloquei a questão das parcelas, que são boletos, pode ser dividido em cartão, pode ser pago uma parte em certa data, outra parte em outra data. Isso tudo a gente pode combinar e facilitar, flexibilizar, para que a turma, todos consigam se adequar da melhor forma possível para os formandos, certo? Eu acho que alguém botou a mãozinha aqui, eu acho que foi a Fernanda. Foi eu. Só tive uma dúvida em relação à data da formatura, porque eu entrei no grupo já um pouquinho atrasada, e aí eu vi você falando que ficaria para o ano que vem, não é isso? Não, eu falo assim, no sentido, tendo a visão da faculdade. Porque quando o pessoal fala que é 2022.2, isso, é porque, por exemplo, a minha turma, né, que eu tô fazendo, se forma agora 2022.1. Certo. Então, a sua Aí turma... Eu não sei se o pessoal acordou de formar junto com a próxima turma. Alguém sabe me dizer aí como foi, gente? Então, todos terminam agora em junho desse ano. Em junho, terminam todos em junho. Então é 2022.1, que no caso vai acontecer já agora em julho, né? Ou agosto. Geralmente acontece. Isso, geralmente é agosto, né? Isso, geralmente é agosto. Então a gente não teria mais esses 10 meses nessas 10 parcelas. Isso. Mas a gente pode fazer o parcelamento, né? De 5 parcelas até... Porque geralmente a gente trabalha com o valor todo pago até a data da colação de grau. Sim. Né? Aí, no caso, quem paga em cartão, acho que dá para dividir, né? Isso. Aí a gente poderia fazer essa divisão mais prolongada no cartão de crédito. Mas se for boleto, as coisas têm que ser em menos tempo. Exatamente. Seria dessa forma aí que a Fernanda está falando. Certo? Eu vou mostrar uns vídeos para vocês da nossa aula da saudade
e de uma da colação da primeira turma da FTC, que foi no Centro de Cultura, para vocês terem noção do nosso trabalho. Eu acredito que vocês podem ver, algumas pessoas já devem ter nas redes sociais, uma olhada, mas eu vou mostrar e aí depois eu abro para as dúvidas de vocês, tá certo? Beleza. Ou alguém tem alguma dúvida já aqui no orçamento? Não, eu só queria te perguntar rapidinho em relação ao local. O local aqui eu fiz baseado no Gran Terrara. Mas tem limite, capacidade de pessoas? O Gran Terrara, o auditório maior, eu acredito que vai ter seus 400 lugares. Se vocês não quiserem, no que Kelly me passou sobre porque a Pitágoras faz no Gran Terrara, então eu montei em cima do Gran Terrara. Eu estava com dúvida em relação a isso também. Ô, Nildo, eu queria saber se, por exemplo, tem diferença de valores, né, entre um local e outro, para a gente ter uma base disso. A gente vai Aqui tá cortando bastante seu áudio. Não sei se é a minha internet ou se tá para todo mundo. Cortando Também, mesmo. também. Eu vou querer saber se quem paga à vista tem desconto. Ele colocou aí já, Josival, que acho que à vista, uma parcela só fica 1.500, né? E para quem paga parcelado, 1.535. Tinha que ter um desconto Tem maior à pouco. vista, né? Tem que fazer um cálculo aí para ver, que acho que não chega nem 2%, né? Não vale a pena pagar à vista, então, tem que pagar parcelado. Um desconto. É, R$35 não compensa. é o preço do carnê. Na verdade, a empresa prefere até receber parcelado que à vista. Porque a gente acha que a programação da empresa fica melhor dessa forma. Mas então, sobre a relação da mudança de local, a gente só vai ter uma alteração de valor se for no Centro de Cultura, por ser um local maior e a gente tem 3 locais de decorações, né? Porque no caso do Gran Terrara, a gente só vai ter o auditório e ali o foyer. No Centro de Cultura a gente tem a entrada, o foyer e o palco, né? Então, tem essa alteração, certo? Você sabe dizer, assim, em média, de quanto mudaria aí pra gente? Centro de Cultura, 23 formandos. Se for no Centro de Cultura e manter os 23, vai aumentar, vai ter uma diferença de R$300. E você teria outro lugar para sugerir, não sei, o Gran Terrara, por exemplo, algum lugar que seja assim... É porque eu não conheço o Gran Terrara em relação se tem auditório mesmo, né? Eles têm auditório, lá no Gran Terrara é auditório. A gente tem um cerimonial, que eu não sei, a capacidade lá seria para 350 convidados no máximo. Temos o IEP, né, o CEP agora, e seria esses locais que eu vejo como possível de fazer uma colação de grau que quer. Então, seria o cerimonial catedral, centro de cultura. O Cine Auditório ainda funciona? Não, está fechado, né? Tem a promessa do prefeito agora de reformar, mas ainda nada concreto. Qual a capacidade do auditório do antigo IERP, CEP? Eu acho que ali vai em torno de uns 450 pessoas. O Centro de Cultura eu acho ali tem onde era o 563. IERP meio bagunçado. É um auditório feio. O palco, né, que você fala. Eu fui em uma no Centro de Cultura, muito bom, viu?
Centro de cultura Eu também concordo aí. realmente O Centro de Cultura é muito bonito lá, muito bem organizado. é o lugar mais Eu acho muito apropriado, bonito né? lá. Vou passar a dar um vídeo aqui para vocês ver como é que é um pouco do nosso trabalho. Vou passar aqui de engenharia, já que né, a turma é de engenharia. Ô, Diógenes, o povo só quer o negócio pronto, só a parcela para pagar. Tá sem áudio? Tá sem o áudio. Eu estou acostumado mais a usar o Meet. Esse aqui eu não vou relatar que não sei como é que eu uso muito não, viu? Deixa eu ver se mexendo em alguma configuração aqui, tá? Foi aí? Não. Ô, Nilson, mas eu creio que o áudio seja algo menos relativo agora. Vamos, passa logo esse vídeo para a gente ver. Depois aí distribui esse vídeo com áudio. Eu tô ouvindo bem baixinho o som. Mas dá para ouvir, gente. Dos que estão aqui no grupo, dos poucos que estão, todos têm interesse na aula da saudade, porque de repente só 1, 2 ou 3 pessoas querem, e aí a gente já elimina a aula da saudade. Precisamos conversar sobre isso. Júnior, é bom deixar o pacote todo, né? Depois nós se reúne e decide, né? Pode ser assim. Se tiver como o Nildo passar pra gente como é que fica com e sem, né, a gente já vai ter uma noção. Em relação à quantidade de pessoas, como é que fica? Assim, de valores. A maioria que acompanham estão no grupo e deveriam estar aqui agora para a gente decidir, infelizmente não está. Então, esses poucos que querem, nós vamos precisar nos reunir, presencial, conversar e fechar a coisa, e aqueles que quiserem nos acompanhar, Diego já colocou aí que topa qualquer parada que a gente topar, que ele tá junto. Todos, com certeza, o Clebão também, com certeza quer, Kleber Souza. Então, assim, meu irmão, a maioria nós precisamos urgentemente fechar isso aí, e quem quiser entrar no nosso barco vai entrar, porque deveriam estar aqui agora para dar opinião. Hein?
Então, essa foi um pouquinho da nossa aula da saudade lá no balneário, né? Como vocês puderam ver, que eu falei da questão do café da manhã, do almoço, né? E aí a gente passa esse dia lá que todo mundo gosta muito da aula da saudade. Deixa eu ver Nildo, aqui só da colação de grau agora, para eu abrir para vocês. Nildo, alguém tá me ouvindo aí? Pode falar, mano, velho. Pode falar. Eu tô. É, em relação, depois eu queria que no final, aí, quando terminasse de mencionar, que tu passasse pra gente, igual os meninos falou, né? Além do valor da formatura com e sem a aula da saudade, Essa aqui também foi no Centro de Cultura, foi a colação da primeira da FTC. Acho que acredito que já tem uns 4 anos por aí que a gente fez essa colação de grau. tu explicasse pra gente os pacotes de foto e daqueles cartãozinhos de formatura, como é que funciona, entendeu? Isso que eu queria saber também em relação às fotos que tira, né, de formando, as fotos da turma, como é que funciona?
Então, Muito pessoal, bom. essa aí foi nossa aula da saudade e nossa colação de grau. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Questão da rifa? Ô, Nildo, mais uma vez, te falando, assim que terminar Tá me aqui, por ouvindo? gentileza, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Nildo? Deixa eu ver aqui, acho que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Nildo, testando. Agora sim, estou conseguindo escutar agora. Beleza. Em relação a... Eu tinha falado, acho que você não estava ouvindo na hora. Para tu passar para a gente depois o valor dessa formatura com a aula da saudade e sem a aula da saudade, certo? Certo, Outro ponto. Em relação às fotografias. Como é que funcionam as fotografias? E em relação àqueles cartão de formatura, como é que funciona? Quantidade, se precisar de mais, os valores, entendeu? certo, sem problema. As fotografias, né, funcionam da seguinte forma: a gente dá para vocês 20 fotos, 20 por 25, reveladas, no tamanho 20 por 25, e o arquivo dessas 20 fotos, em alta resolução. E aí, depois, vocês vão escolher se vocês querem fazer um álbum ou o tipo de álbum que vocês querem fazer. Isso aí fica bem particular, né? Porque tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos, mas inicial vocês têm essas 20 fotos. A questão do Santinho, que é o convite que você está falando. A gente faz, se vocês não quiserem outro, mas é buscado, a gente faz a sessão, né? Faz a criação do layout, e cada cópia sai a R$ 5 do Santinho, certo? Então, o Santinho, vocês têm esse. Aí a pessoa vai lá quantas cópias quer, tem gente que só quer a digital, e isso aí vai variar. É a gosto de vocês. Entendi. Então, Uma se eu dúvida. Pode falar, Cleber, depois eu falo. tenho 10 familiares, eu pago, no caso, por exemplo, R$ 50 e vocês produzem a minha quantidade necessária, que são os 10. Isso fica individual de cada pessoa, concorda? E se não quiser, Exatamente. também é digital. Exatamente. Pronto, excelente. Ô, Nildo, minha dúvida era a seguinte: tem direito a foto, essas fotos que vão ser tiradas, tipo antes da festa, não é isso? Não, Foto com beca, essas coisas, ou como é que é? ó, a gente faz as fotos na aula da saudade, né? A equipe está lá. Essa sessão que a gente está falando é justamente a sessão para o convite, né? Que a gente faz as fotos com beca, e pode fazer também com a questão do capacete, mais voltada ao custo, e você vai escolher qual você quer usar no seu convite, certo? Entendi. Mas são aquelas fotos, tipo assim, que pode tirar foto com vestido, né? Com a beca, foto com a turma, seria esse ensaio de fotos? Seria mais ou menos isso. Agora seria um ensaio, né, menor, porque na verdade a intenção é retirar uma foto só para o convite. Aí as fotos dessa sessão mais seria na colação, onde vai ter um estúdio, e aí você vai tirar com sua família, se for, pode ir de vestido, né? Geralmente as mulheres vão de vestido mais trabalhado, então a gente faz essa fotografia Na colação de grau, na né? colação de grau, exatamente. Certo. É porque minha mãe formou agora recente, aí as fotos eles fizeram antes. Eu não sei se foi por conta da pandemia. Algumas pessoas, né, estão fazendo, a gente também está fazendo, que são sessões fotográficas, né, onde a gente faz com a família toda a sessão que seria tirada na colação de grau. Mas como vocês vão ter a colação de grau, essas fotos ficam para vocês tirar lá mesmo. Certo. O valor da foto, nós temos direito a 20 fotos, como você falou aí. Mas, por exemplo, se eu tiver 50 fotos, aí 20 eu já tenho a garantia, e essas 30, qual seria o valor da unidade de cada foto dessa? Somente o arquivo trabalhado fica R$ 10 cada foto. E revelada e digital fica R$ 12. Ok.
Existe um número mínimo de participantes, assim, por exemplo, minha família é uma família grande. Eu sei que tem algumas pessoas que têm famílias menores, menos pessoas, mas minha família é uma família grande. Existe um número mínimo que cada formando pode levar? Isso quem vai limitar é o espaço, certo? Um exemplo, a gente tem no Centro de Cultura 563 lugares para pessoas sentadas. Na pandemia, a gente sabe que não está podendo a capacidade máxima. A gente fez uma formatura agora esse final de semana no Centro de Cultura e pôde somente 240 pessoas. E aí tem que ter um bom senso entre a turma, né? Tem que fazer a divisão e aquelas pessoas que têm uma família menor cede alguns lugares para quem tem família maior. Mas a gente não tem essa limitação. Se o local permitir quantas pessoas puderem, vocês não têm limitação. Você falou que no Centro de Cultura o valor seria um pouco maior do que no Gran Terrar, é isso? Exatamente, fica R$300 a mais. A mais. Se sem a aula da saudade, diminui R$250. E aí ficaria mais ou menos o valor que seria no Gran Terrara, porém lá no Centro de Cultura sem a aula da saudade. Exato. Mas apesar que todas as turmas que me perguntam, eu não indico tirar a aula da saudade, que eu acho que é um dia assim muito bom. É porque vocês vão ter uma estrutura e um auxílio que talvez você não individualmente, né, o custo ficaria muito alto para se fazer. Então, é um dia que eu acho que vale a pena. Uma coisa, Nildo, em relação a essa questão da aula de saudade, né, de você poder fazer sem aula, tem quantidade mínima de pessoas para participar da aula da saudade e continuaria esse valor de 250? Tem uma quantidade mínima. Que é de quantas pessoas? Teria que ser no mínimo 20 pessoas para ter a aula da saudade. Uhum. Certo. Eu acho que ficou tudo bem claro. O que nós temos que fazer agora é urgentemente marcarmos uma reunião entre nós, os interessados, e no máximo possível de pessoas, um dia que todos possam participar, vamos dizer assim, um sábado próximo, que todos os que estão trabalhando fora, e poderíamos já ver essa reunião para a gente bater o martelo, porque a empresa também precisa se preparar. E como não é mais como o Nildo pensou que seria no início do ano que vem, não, é agora já julho ou agosto, então eles precisam se preparar e nós também, então precisamos urgentemente marcar essa reunião para a gente bater o martelo. O tempo realmente fica um pouco estreito, né? Porque a gente tem que fazer as fotos, a aula da saudade, então realmente 5 meses, 6 meses Tá estreito. É estreito, mas dá para se trabalhar ainda, certo? Em relação à colação de grau, Nildo, a quantidade mínima de pessoas é 23? A colação de grau é esse valor. A gente consegue chegar até a 20, 21 pessoas, a gente consegue manter esse valor. 20 pessoas. A gente vê, a gente ajeita. Tá certo. Tá bom? Outra coisa em relação a essa questão de contrato, porque a gente sabe que existe, né? Existe não, pode existir. De a gente fechar com, exemplo, 20 pessoas e daqui para lá algum colega desistir ou algo assim, como é que funciona? Então, né, nosso contrato tem uma cláusula de rescisão de contrato da pessoa que rescinde o contrato, pode ser tanto a gente como vocês, de 50% do valor, certo? O formando que rescindiu o contrato. E a questão do recálculo é da seguinte forma: se a gente fazer o contrato na base, como você me perguntou, até quanto você pode manter esse valor, Nildo? Eu falei 21. Então, a gente coloca no contrato quantidade mínima, 21 pessoas. Caso baixe, diminua de 21 pessoas, existe o recálculo de 70% do valor para os demais formandos. Que esses 70% são justamente o valor, né, que o outro formando iria participar. Então, existe um cálculo da empresa sobre isso, certo? Então, repetindo. Se alguém desistir no meio do caminho e abaixar da quantidade mínima, né, a gente vai ter que pagar pela pessoa que saiu. Vai existir um recálculo, exatamente. Certo.
Eu creio que tenhamos mais do que isso de pessoas na formatura. Dos 3 grupos, são 3 engenharias, eu creio que tenhamos mais que isso aí. Porém, Se a gente ultrapassar precisamos urgentemente marcar essa reunião, se possível, para o próximo sábado, que todos provavelmente devem poder participar, e a gente bater o martelo. Se a gente passar desses 23, também existe um recálculo para menos, né? A gente enxerga da mesma forma. Se entrou mais gente, teoricamente tende a diminuir o custo de outras coisas para todo mundo, né? Porque há uma divisão. Certo, tranquilo. Nildo, eu vi uma placa com uma foto do formando. Essa placa no caso, é com a foto da turma ou é individual de cada um? Você fala no dia da colação de grau? Grau, isso. Certo. Essas placas são as mais queridas, né, da gente. A gente tenta até, às vezes, modificar e o pessoal ainda gosta muito delas. Vou mostrar uma aqui que provavelmente você vai ficar mais claro para o pessoal do que você está falando. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Então, Sim. essas placas fazem parte da decoração, né? Às vezes a gente coloca elas assim, às vezes a gente, né, modifica, mas sempre a gente busca botar a foto de vocês em destaque na colação de grau, né? Aí vai depender muito da quantidade de formandos e para a gente estar fazendo. Né? Essas fotos aí são essas fotos que a gente fala da sessão, né? Por isso que a gente precisa ter as fotos de vocês, porque a gente usa nas placas, usa na personalização, usa no canudo, né? Então, é dessa forma. Não, essa aí... Ô, Renildo, tu tem aquela de nutrição, aquela que teve agora no final do ano? De nutrição, deixa eu ver se eu tenho aqui nos meus arquivos, eu acho que ainda não separei elas. Aquela que a gente fez na parede de folhagem, lá na catedral, né? Essa que você está falando? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu tô... Isso, foi essa. Dá uma olhadinha aqui nos meus documentos. Pegar do Instagram. Pegar do Instagram aqui que eu consigo mostrar para vocês. Alguém falou comigo aí? Diógenes vai formar agora? Eu acho que tá falando dessa aqui de nutrição que a gente fez, né? Aqui é nosso Instagram, né? Tem vários eventos lá que vocês podem dar uma olhadinha. Essa aqui foi a turma também da FTC de engenharia, só que eles não fizeram colação, né? A gente só fez uma sessão externa para o outdoor. Aqui são algumas fotos que a gente tirou também deles, e que tá falando dessa aqui, que foi nutrição da FTC, que a gente fez lá no cerimonial. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A gente fez uma parede de folhagem, né, decoração, e utilizou, né, as letras também, todas em flor natural.
Foi na catedral, ficou bem bacana na catedral também. Eu tava lá e tava lindo, viu? Não é puxando o saco não, mas tava lindo. Esse espaço aí é obra Terrara? Não, esse espaço aí é ali atrás da catedral, Zuzi. Um espaço que fica ali na esquina da catedral. É num cerimonial. Sei, Isso, é ali mesmo. sei. Isso, é. É bem bonito lá, bem trabalhado, né? Aqui algumas fotos do nosso estúdio, né? É uma cadeira daí que a gente tem, para acessório, né? Então, esse aqui também foi outra turma que a gente fez na pandemia, não teve colação de grau, mas a gente fez a sessão externa e fez o outdoor deles. Se vocês quiserem dar uma olhadinha mais no nosso Fendi, tem várias outras turmas, outras formaturas que a gente realizou. Pronto, para mim ficou muito claro, Nildo, as propostas. Agora a gente precisa fazer uma reunião urgente com o pessoal para passar, entendeu? Certo. Pelo que eu vi também, vocês têm mais de uma engenharia, né? E aí, se o pessoal ficar preocupado em questão da decoração, né? A engenharia em si tem, né, um símbolo, né? Que é a questão da engrenagem, mas aí a gente trabalha em cima de todas, na forma possível, que todas tenham um local na decoração. Acho que vocês estão lá, tem elétrica, tem qual mais lá na Pitágoras? Forma agora é Eu mecânica acredito civil. que produção forma agora? Luiz, Ah, é verdade. Luiz está nas coisas da formatura? São poucas pessoas de produção. Se essas pessoas forem participar, vai ter alguma Só coisa Luiz, dele. na Se verdade, não, né? vai ter engenharia civil e elétrica. Ou mecânica. 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 Elétrica Civil e também não forma mecânica. agora, não. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar na melhor forma possível aí para também agradar todos os cursos. Pronto, por mim tá de boa. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu acho que já dá para a gente encerrar e marcar a nossa reunião para o mais rápido possível a gente fechar, ver o que é que nós vamos resolver, porque o tempo acabou, né? O tempo urge. Verdade. Exatamente. Então eu fico no. Se vocês tiverem. Ah, pode falar, Nildo. Não, se for alguma dúvida, pode falar. Não, se os colegas, se puderem continuar na reunião, a gente conversasse um pouquinho. Até para tentar marcar nossa reunião com todo mundo. Então, eu acho. Concluir com o Nildo, a gente pode Ok. continuar aqui. Eu fico, né, esperando vocês fazerem a reunião de vocês. Eu sei que vocês, né, têm vários outros orçamentos, vão procurar, que não é nada mais justo que qualquer pessoa, tem que ouvir mesmo. E eu fico esperando o retorno. A gente tem flexibilidade de ajustar tudo, certo? Então, vocês que vão falar para a gente como é que vocês querem fazer, se vocês querem, como vocês falaram, tirar o da saudade, modificar o lugar, e a gente senta e ajusta, certo? A empresa e eu tenho total interesse de fechar a turma de vocês, né? Eu sei que é um sonho de vocês e a gente tem responsabilidade sobre isso a partir do momento que vocês entregam ele para a gente. Então, a gente trabalha para fazer o máximo que fique eternizado na memória de vocês, tá certo? Então, vou deixar vocês conversando aí. Kelly tem meu contato, pode passar aí para, né, para os demais. Na hora que for aí falar comigo, eu posso responder o WhatsApp, tá certo?
Pronto, filho, tá certo. Muito obrigada por ter tirado um tempinho, né, para tá aí tirando as dúvidas dos colegas. E eu já tinha colocado já seu número lá no grupo já para eles. Pronto, tranquilo. Nada, eu que agradeço a atenção de vocês e fico no aguardo, tá certo? Uma boa noite a Obrigado, todos. Nildo. Obrigado, mano. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gente, precisamos urgentemente decidir um dia para a gente se reunir. Porque não pensem que vamos contar com a maioria, não. Nós precisamos bater o martelo, porque vai ser isso aí. Se marcarmos 10 reuniões, vão ser essa quantidade, 2 ou 3 a mais e acabou. Então, nós precisamos decidir. Vamos conversar com os outros? Sim, claro. Mas a gente não pode ficar esperando, porque tem alguns aí que querem o pacotinho pronto, e vai topar e acabou. Mas se a gente ficar só esperando, vai chegar no dia da formatura e não tem nada fechado. Quem gostou da proposta de Nildo, levanta a mão aí. Eu gostei. Eu, se dentro de mim, eu fechava com o Nildo hoje mesmo, para Eu gostei adiantar. da proposta dele. Eu gostei da proposta bastante de também. Nildo. Oi, gente. Olha, Eu só E Boa. até porque nós não Fala temos de mais cada tempo, vez. né? Oi, gente, boa noite. Estou vindo agora porque, como eu disse, eu estava conversando com o cliente até pelo Zap aqui num determinado momento e acabei não atentando para o grupo da gente. Então, por isso que eu entrei na reunião agora. Eu não ouvi a proposta, porém, o que a maioria aí achar bom, eu tô rente, pode contar comigo. Eu estou colado. Ô, gente, eu acho que assim, em questão de orçamento, a gente tem que chegar agora, né, marcar uma reunião, nem que não sejam todos, mas assim, para reunir as informações, tentar botar na balança o que é que um tem, o que é que o outro não tem, ver a questão do Instagram mesmo, olhar as fotos, né, que eu acho que é interessante, ver quem é que realmente tem interesse, para poder ver qual vai ser a melhor proposta. Eu acho que até antes de apresentar para todo mundo em uma reunião, pegasse assim as pessoas que estão mais interessadas para poder reunir as informações, para conseguir passar de uma forma mais clara, para que a gente consiga resolver isso logo. Até o momento, pelo que eu percebi, a de Nildo é a que tem as melhores propostas. Eu vou colocar lá no WhatsApp o Instagram dele Custo-benefício, né? para vocês olharem. Por mim, eu fecho Eu com dei Nildo uma já. olhada no Instagram. Tem algumas coisas assim do Instagram que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Como, por exemplo, esse vídeo mesmo da aula da saudade e algumas fotos que eu vi no Instagram, eu achei que não ficou tão legal. Mas é assim, questão de opinião mesmo, né? A gente tem que sentar, olhar e tal, para ver como é que fica. Seria bom também se a gente conseguisse ver pessoas que já fizeram, tanto com ele quanto com outras empresas, para poder dar esse feedback, né? Eu acho que é o mais importante, saber pessoas que fizeram, se gostaram, o que é que teve de problema, até pra gente não... Se tiver algum problema, a gente já saber para não ter com a gente também, né? Mas eu acho interessante Olha. ouvir as outras propostas. Minha Poderia ver prima... a qualidade das fotos, né? Comparar. Minha prima fez, tenho vários colegas da FTC também que já fizeram. Quem quiser o contato, é só chamar aí que eu passo contato no privado. Eu não vou colocar o contato no grupo. Aí, então, quem quiser, me chama lá no privado, que aí eu falo, ó, fulano já formou por lá. Ciclano também. Zuzi também conhece algumas pessoas, Zuzi, que já formou e foram com Mas eles. tá de Conheço uma galerona. acho que já é legal. Da Poxa, gente. você saiu do grupo, a gente está Feedback que tu discutindo tá aqui tendo, o dia da saber que o pessoal reunião. já fez. Não, meu irmão. Boa noite foi o cara que saiu para não participar da reunião. Entra aí novamente. Eu te ligo daqui a pouquinho. Valeu. A reunião para a gente decidir quem vai ficar, onde vai ser, que dia vai ser. Porque a gente não tem tempo, né? Se deixar passar, passa um mês, 2, é um triz. Daqui a pouco tá em cima
A gente não Eu decidiu, acho que dava pra gente fazer o entendeu? seguinte, se a gente Foi logo esse conseguisse negócio marcar aí. com as outras empresas, essa semana, por exemplo, amanhã fazer reunião com outra empresa, na quarta fazer com outra empresa, e aí a gente fechar isso, né? E fazer uma reunião ainda essa semana, acho que já dá pra gente bater o martelo e ver como é que vai ficar. A Estilos, eu acho que não é viável por conta do espaço que não inclui. Uhum. Aí já descartaria, né? Eu acho assim que a gente tem que ver com eles, conversar para ver como é que ficaria se eles colocassem o espaço por conta deles e Sim, tudo, porque pode assim, ser. minha mãe acabou de fazer formatura e ela fez as fotos, né? Não teve colação de grau ainda, porque estava proibido, enfim. Aí ficou assim como se fosse para ter essa colação de grau agora. Mas ela fez as fotos e fez a aula de saudade com estilos. E eu tive essa comparação assim, né, em relação às fotos. Por exemplo, foto de convite, as fotos de aula da saudade, até o próprio vídeo da aula da saudade, eu achei que a qualidade, assim, da imagem, a qualidade das fotos, assim, a forma de tirar as fotos, a forma de filmar, eu achei que a da Estilos estava, tipo assim, se sobressaindo nesses vídeos que ele mostrou, entendeu? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe, da gente conseguir olhar de uma empresa e outra, mas para ter esse respaldo e saber mesmo, né? Tipo, ó, a gente teve a proposta já com espaço, ficou assim, 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 eu queria saber qual Isso, a proposta que você pode fazer. E chorando, né, com o povo, que eu acho que, assim, todo mundo, tanto a Estilos quanto o Nido, eu acho que tá bem qualificado para fazer. E aí, com quem a gente conseguir uma proposta melhor, a gente fecha. Só tem essas duas, Fernanda? Eu conheço também Arilo, que é uma pessoa que tem feito bastante formatura ultimamente e que está sendo assim bem falado. Aí eu até pedi um orçamento para ele, eu mandei mensagem, acabei nem respondendo assim, né? Depois para fechar direitinho, porque eu tava querendo saber isso, quantas pessoas eram, o que vocês já tinham. E aí eu vou mandar mensagem para ele, para ver se ele não consegue fazer uma reunião com a gente também, né? Para passar a proposta dele. Vamos já lançar no grupo, o pessoal ir colocando a lista lá, o nome de quem vai querer participar da formatura. Isso, que aí a gente já tem uma noção. Outra coisa, a aula da saudade, como vocês viram, com o Nildo mesmo. É a partir de 20 pessoas. Então a gente tem que ter uma noção se tem 20 pessoas interessadas em fazer a aula de saudade. Por exemplo, se a galera for participar, eu tenho interesse em participar. Mas se eu ver que, tipo assim, que tá quase ninguém, acho que eu também deixaria, entendeu? Aí precisa ter essa noção, assim, de quem tem interesse mesmo em participar, quem não tem, pra gente saber como procurar. A Estilos também é 20, viu? A quantidade. Eu acho que isso vai ser quase padrão, viu? Faz parte do combo. Ó, eu, se tiver a aula da saudade com 5 pessoas, eu estou dentro. Pode me incluir aí. Eu falo assim que às vezes se não tiver, né, as 20 pessoas, não tem como fazer pela empresa, no caso. Esse Arilo mesmo que eu falei com vocês, minha colega tá fazendo formatura com ele, né? E eles já fizeram festa, que o pessoal tá fazendo festa agora por exemplo, né? Se fosse o caso da gente, meio engenheiro, aí tanto 60%. E aí eles já fizeram uma festa, que foi aqui em Jequié, que foi assim, bem legal, sabe? Massa. E ela foi agora, acho que para 50% fisioterapeuta. E aí foi lá em Barra Grande a festa. Achei que foi bem interessante sim, a proposta, né? E aí a gente vê como é que fica, vê tudo direitinho para ver quem vai ser melhor. Tanto financeiramente, né? Quanto questão de fotos e tudo mais. Isso aí, professorinha. E aí, Estou gente, o que é olhando no que nós vamos Instagram que tem decidir? Estilos. As fotos de alta qualidade, pelo menos aqui no Instagram. É isso, eu dei uma comparada, assim, pelo menos no Instagram de Nildo e da Estilos, eu olhando, assim, só por Instagram, eu preferiria a Estilos. As fotos eu achei bem melhor, e assim, eu tava lá tirando fotos também, né, com o pessoal, que as fotos, como eu falei com vocês na reunião, da minha mãe, tipo, não foi na colação, foi antes. E aí, tipo, a foto com a família, de tudo foi lá, e tipo assim, eles tiraram as fotos, a gente já escolheu, eu achei as fotos, tipo, muito boas mesmo. Aí acho que vale a pena a gente ver, né, direitinho,
analisar, olhar mesmo, assim, para ver o que, é que vai ser melhor para a gente. E Então é seria aquela bom, coisa, né, povo? Que seria o dia da reunião. formatura tem que fazer orçamento. Tudo que a gente faz tem que fazer orçamento. O que a gente precisa saber é 10 estilos, incluindo com espaço, quanto ficaria. Isso. Aí qualquer coisa eu vou até entrar em contato com o rapaz, assim, que minha mãe estava meio à frente, assim, das coisas. À frente não, né? Mas ele ficou, assim, bem na amizade, assim, com a gente. Então pode ser que ele dê uma proposta melhor, não sei, né? Acho que vale a pena tentar. Nanda, pode ver até com ele logo para ele já fazer um orçamento, incluindo o espaço, para Isso, a reunião com a gente já apresentar esse orçamento já completo. isso. E eu acho assim, ó, gente, às vezes quando você vai pessoalmente também é mais interessante. Por exemplo, o Nildo. Se Desculpa, fosse Zuza. juntasse 2, 3 pessoas e fosse lá pessoalmente em Nildo para poder, sabe, bater os martelos, ver como é que ficaria, se teria algum tipo de desconto. Esse tipo de coisa, eu acho que seria interessante também. Na hora de fechar, né? Para ver as Ou possibilidades. até antes, tipo assim, por exemplo, para ir nas Estilos para conversar com ele, às vezes pelo WhatsApp a gente não consegue ser muito transparente na conversa. Eu não sei se é comigo, né? Mas eu não consigo, assim, pegar tudo pelo WhatsApp, não. Eu gosto mais de conversar pessoalmente. Então, se a gente conseguisse, assim, tipo, alguém, amanhã eu tô livre tal horário, aí dá uma passadinha lá na Estilos, pegar tudo, as informações, quando a gente lançar no grupo, antes da reunião, a gente já tem uma base de como é que é. Ô, pessoal, boa noite. Eu acabei entrando agora. E quando é que vai ser essa reunião, Nanda? A gente tá fazendo o seguinte, hoje a gente teve reunião com o Nildo, né? Ele apresentou a proposta dele. Pelo menos o que eu pensei em fazer seria o seguinte, da gente chegar amanhã, se a gente conseguir, né, disponibilidade de alguma empresa, fazer outra reunião com a gente amanhã, que nem essa, só para apresentar a proposta. Se a gente tira dúvida, eu acho que é bem melhor. Tem essa questão que o Nildo passou aí agora em relação ao recálculo, né, que é uma coisa importante também, que a gente sabe que tem esse risco da pessoa desistir por N motivos, né? E aí depois o fazendo o recálculo fica mais caro, né? Aí assim, pra gente sanar todas as dúvidas, ver tudo que tá incluso, ver o que não tá, como é, que nessa questão de 20 fotos que a gente tem direito. Ele falou aqui agora na reunião, não tá lá no contrato, entendeu? Aí a gente conseguisse fazer uma reunião com outra empresa amanhã, outra empresa na quarta, e aí a gente marcaria quinta ou sexta-feira para estar indo na faculdade. Eu acho que é um lugar assim, né, que seria mais interessante pra gente. E aí, para ir presencialmente, a gente bater o martelo. Concordo plenamente. Eu concordo também. Concordo. Então, continue. Outra coisa importante é que nós devemos incentivar os colegas a colocar a relação e o nome de quem de fato quer participar. Porque se nós tivermos Por exemplo, eu fiz uma anotação rapidinho aqui, eu estou com 12 nomes de pessoas que eu tenho certeza que vão participar, mas assim, a gente precisava ter uma quantidade bem assim aproximada da realidade, até para a gente ter poder de barganha, de poder de chegar e falar, não, nós teremos 25 pessoas, nós teremos tantas pessoas, então seria bom a gente incentivar aos colegas, ou os colegas colocarem os seus nomes nessa lista para a gente fechar isso aí, para a gente ter uma noção de fato quem quer participar. Né? Nosso amigo Geraldo botou lá no outro grupo que ele está fora, porque eu acho que o interesse maior dele era com a Formapix, né? Formapix, que é a outra empresa lá que talvez tenha oferecido alguma vantagem para ele, não sei, é só uma suposição, e ele disse que está fora da formatura. Então, mas é bom a gente colocar aí no grupo as pessoas que estão interessadas de fato, para a gente ter uma noção de quantidade, com segurança, né? Porque o nosso alvo agora é a colação de grau. A questão de festa, essas coisas assim, cada um vai fazer a sua festa, se um grupo se reunir, não, vamos fazer junto aqui a festa, eu vou fazer particular com minha família, então a questão da festa, cada um vai decidir depois. Mas a colação de grau nós precisamos urgentemente decidir. E essa empresa aí, Formamix, não sei, que empresa é essa? É a da faculdade?
É, descartado. Se você levar 30 pessoas, você vai pagar R$ 1.200, mais 1.300 do Dá álbum, só aí dá tudo, R$ 2.500. que absurdo. Eu vi isso. Ô, Jocelyn, E mas outra, gente, um álbum. Eu vi em na relação. Estilos o orçamento do álbum. O álbum em si, né? Que você faz com a foto e tal. É R$ 250. Então, acho que completamente fora de cogitação o álbum ser R$ 1.300, né? É igual aquela proposta, você não vai pagar o curso, só os materiais. Desse jeito. Ô, Jocelyn, uma colocação só a respeito da quantidade de pessoas. Ele disse que poderia negociar também se tivesse muitas pessoas para ir. Mas mesmo assim, o valor ficaria alto. De quem? Da, Não, a, Eu a acho outra que empresa lá, para mim, tá descartado. A minha Como família é aqui tá grande, para mim tá descartado. a minha Pra também mim não. Eu também. acho que tá mais dentro da realidade aí. Para É mim também, só Nildo por essa questão e do estilos, álbum. né? Eu vou mandar para vocês o Instagram ali, né? Não sei se vocês já viram. Vou mandar no WhatsApp o Instagram de Nildo, o Instagram da Estilos e o Instagram desse Arilo. Eu tô pedindo aqui um orçamento para ele, para ver o que é que ele vai dizer, né? Eu coloquei aqui que seriam 23 pessoas. Mas a gente faz uma lista direitinho e vê como é que ele vai passar. Beleza. E veio a possibilidade de Coloca o marcar. valor mínimo, coloca 20. Porque pelo lado da carro. Agora, Ô, Nildo, Diógenes, tu vai formar agora? Ele só cria pra gente o link. Ah, e hoje não entendi. vai formar, não é, Diógenes? Por quê? Ah, então tira o Diógenes do grupo aí, rapaz. Não é nada de Aproveita o hoje. embalo. Não, Paulo. Diógenes é Aproveita o nosso. embalo aí. Entra no meio, rapaz. Deixa eu falar com vocês aqui, pessoal. Eu acho que as propostas que estão mais dentro da realidade é Nildo e essa Estilos, né? A Estilos eu não conheço. Nildo é que a gente já sabe que tem muitos anos. E assim, eu tenho um pouquinho de medo porque eu trabalhei na FTC muito tempo, né? E aí eu via a angústia dos alunos, dos formandos, quando contratavam uma empresa que não tinha o know-how do mercado, sempre tinha alguma reclamação, sempre tinha um problema que eles não conseguiam resolver. Então é por isso que assim eu falei, acho que umas 2 vezes, fui mais enfático no grupo, em que eu queria fechar com o Nildo por conta disso, por causa do know-how, por conta da confiança. A gente já sabe que tem, né? As duas mais pioneiras aqui é Nildo e Geraldo. Não sei nem se Geraldo ainda faz formatura. Acho que pelo tempo que está parado, acho que ele nem faz mais. Mas, assim, tem valores pequenos que às vezes a gente não pode levar em conta, né? Porque é como um profissional, né? A gente sabe, um profissional recém-formado e um profissional velho de profissão, né? São dois valores diferentes. Por quê? Porque um tem um know-how do mercado de muito tempo, sabe onde tem os problemas, sabe como pode resolver e tem condições de resolver, né? Esses estilos aí, é importante a gente escutar, claro, óbvio, vamos escutar, até para sentir, né, como é a empresa, até para a gente poder sentir se a empresa realmente pode fazer nossa formatura ou não, né? Mas, assim, eu sinalizo a questão de Nildo por conta disso aí, né? Entendo. Mas, assim, acho que a gente deve ouvir só para ver mesmo, botando na balança. Coisas que, assim, eu acho que o pessoal tem muita dor de cabeça, que às vezes contrata, tipo, terceira via, que não tem com quem conversar aqui na cidade, não tem com quem resolver o problema, e aí depois fica perdido, sabe? Aí, nesse caso, acho que realmente fica um pouquinho difícil, mas eu acredito que a gente, tendo a reunião, a gente já consegue ter uma base, se a empresa dá ou não dá, mas eu acho que eles são responsáveis também, nesse sentido.
Tu vai fazer esse contato, Fernanda, para saber a possibilidade de ele estar se reunindo com a gente essa semana? Ó, eu tô mandando mensagem aqui pra Arilo pra ver se ele me responde, né? Me passa um orçamento, que nem esses aí em PDF e tal. E vou ver se eu falo com a Estilos também. Minha mãe tem o contato da moça de lá. Aí eu vou ver se eu ligo pra ela, que eu acho que por ligação até mais assim. E aí eu falo com ela amanhã de manhã. Tá, joia. Aí, Diógenes, Aí a manda o gente link conseguindo depois. marcar a reunião, né? E se a gente conseguir, a gente marca com a Arilo e marca com a Ai, Estilos. Ciro. Agora eu queria ver com vocês a questão de, tipo assim, se a gente poderia ter essa reunião presencial ainda essa semana. Por mim, pode Eu estou marcar. disponível. Já assim, falou do sábado. Pra mim, geralmente, sábado não é legal. Não sei se pra vocês à noite, assim, daria pra ir na faculdade durante a semana Melhor durante a mesmo. semana, pelo menos para mim. Sexta-feira, talvez, porque tem uns colegas que trabalham fora que sexta-feira provavelmente já estejam aqui à noite, porque é importante a participação Com dos certeza. colegas que estão fora. Para mim, qualquer noite, embora hoje eu fiquei de fora, mas foi vacilo meu que eu não olhei no grupo, certo? Não observei, só tentei. Mas para O que mim, vocês qualquer... acham da gente já deixar marcado aí pra sexta-feira? Na sexta, Fernando, eu não vou estar em Jequié, mas eu já estou a par do que está acontecendo. Estou de acordo com vocês aí. Minha preferência também, com o Lenilson aí, eu fico também com o Nildo, viu? Pronto. Mas no caso, quinta-feira tu vai estar aqui em Jequié? Ou não? Não, quinta não. Eu estou em pronto. Ituberaba. Pronto. Eu quero, Então também eu quero não tem justificar a minha falta aí, pessoal, porque eu estou numa obra aqui em Sergipe. A gente Uhum. entrega aqui no dia 18 desse mês. E provavelmente a gente só vai ter folga, eu vou retornar aí para Jequié depois dessa data. Então, assim, eu só posso participar mesmo de forma virtual. Né? Mas assim, pelo menos a gente já tá aqui com o teu respaldo, né? Do que é que tem interesse, do que é que não tem. Eu acho que a gente precisa ouvir mesmo quem não tá participando, né? Já sabe tua preferência, já sabe que você quer realmente participar e fica mais fácil pra gente conseguir. Não, sim, com certeza. Fazer uma Outras- formatura sem a colação de grau, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece É. isso. Eu não sei se tem alguém oposto a fazer a colação de grau, né? Tem alguém com que não sempre vai? Aqui em chamada, acredito que não, né? Mas o pessoal da sala vai ter gente que não vai querer participar. A Estilo, gente, parece também que é uma empresa muito boa, viu? Eu já conheço algumas pessoas que já formou agora com ela e falou bem. Eu também vi. Bota lá no Instagram pra gente dar uma olhada, né? Vou botar. Beleza. Hoje, Fernanda, essa reunião para quinta para sexta agora, não seria também via pelo link? Não seria com a empresa? Seria presencialmente. Social? Com a empresa? Não, com a empresa, Primeiro, tava fazer pelo link, que fosse assim, ou amanhã, na quarta, no mais tardar na quinta-feira. Entendi. Ia depender, se vocês tiverem disponibilidade, que nem hoje aqui, a gente já marcava com 2 empresas, que ele passou ali rapidinho, questão de 1 hora, ele passa tudo, a gente marcaria assim, vamos dizer, umas 7h30, aí a primeira empresa passa, né? Aí se a outra puder depois passar, acho que meia hora você passa seu orçamento tranquilo. Mas eu acho que assim ficaria mais difícil para a gente discutir a respeito das propostas de empresa. Sim. Ficaria muita Aí, informação. Tem coisas que, por exemplo... Fernanda, inicia uma lista, minha querida, por favor. Pode incluir o meu nome aí, o de Josival, Helenilson. Inicia uma lista e convocando a todos os interessados a participarem dessa lista para a gente ter uma noção, por favor. Eu também já pode incluir. Eu vou colocar no grupo e aí vocês vão colocando o nome de vocês, que eu acho que vai incentivar o pessoal a também responder, viu? Ok. Não, mas se você já colocou uma lista, já começando já com um bocado de pessoas, também incentiva bastante. Bicho, ó, a lista começou agora, já tem essa quantidade. Então, o meu, de Joaci, como o Joaci falou aí, de outras pessoas que já disseram, pode colocar, Nanda. Vai me falando aí rapidinho. Josival, Helenilson, Paulo Roberto. Joaci.
Julival. Josiane. Pode incluir meu nome. Joaci. Peraí, viu? Joaci. Helenilson. Kleber Souza, Kleber Ribeiro. Kleber Souza. Eu vou dar uma saidinha aqui, viu, gente? Mas Filha, pode boa noite. confirmar meu nome. Boa noite para vocês. Luciano também, Luciano. Zuziane. Diego também, Diego. Diego. Botou meu nada. Botar agora. Paulo. Luciano. Fernanda. Julival. Luival. E mais? Vou falar os nomes aqui para ver se você anotou aí. É Joaci, Paulo, Kleber Ribeiro, Kleber Souza, Luciano, Fernanda, Diego, Josival, Julival, Zuziane, Helenilson. Coloquei. Já tem um bocado de nome aí. Tem. Tá dando 11 pessoas. Pois é, e aí vamos ver, né? A Kelly também, eu acho que vai participar, né, Kelly? Kelly, né? Kelly, deixa eu ver mais alguém que estava interagindo aqui no grupo. Ingrid vai? Eu acho que Ingrid não é no 10º semestre, não. Ingrid que mandou aqui os orçamentos, parece. Então é outra Ingrid, porque tem uma Ingrid que é um semestre antes da gente, menos. Tem. Agora eu não sei se é ela, eu não vou colocar aqui não. Os que não tiverem aí, que tiverem interesse, Eles vão acrescentando. Pronto, então fica assim, viu, gente? Eu vou ver se a gente consegue marcar reunião online essa semana, antes da nossa reunião oficial. E aí, sexta-feira, fica marcada a nossa reunião presencial lá na faculdade. Ok, minha querida. Valeu. Aí, quem puder entrar em contato com o coordenador, viu, para poder já reservar o espaço. Ok. Valeu, gente. Vai lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma boa noite para todos. Deus abençoe a todos vocês.